Boas-vindas ao Paradigma Cast, o melhor podcast de cripto do Brasil. Aqui você vai ver desde o Fernando Urrich discutindo geopolítica e guerras tarifárias, até o Renato Trezoitão dizendo por que o Bitcoin é a resposta para todos os problemas da humanidade. Aqui a gente discute desde legislação até degeneração financeira, é claro, dentro das blockchains. Enquanto você assiste esse episódio, por favor, toca aqui embaixo no botão de se inscrever e ativa o sininho do nosso canal. Além de deixar um like, é claro. Isso não custa nada pra você e vale muito pra gente. Combinado? Bom episódio. Sejam bem-vindos. O convidado de hoje do Paradigma Cast é um explorador das finanças descentralizadas, um Robson Crusoe dos contratos inteligentes, um homem que carrega múltiplas personalidades. Ele conhece cantos obscuros do mundo descentralizado, mas também tem amigos no Banco Central. Ele é extremamente brasileiro, como o sobrenome denuncia, mas vive conhecendo outros países, interagindo com desenvolvedores da indústria. Estava agora mesmo contando de viagens para Singapura e para a Suíça. O convidado de hoje é o Robson Silva, cofundador e CTO da Pods. Rob, tudo bom com você? É uma honra tê-lo aqui hoje. Seja bem-vindo. Opa, prazer. Tudo certo? Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui. Guiriba, meu co-host, tudo tranquilo contigo? Tudo ótimo, muito feliz de receber o Rob aqui, um cara que eu admiro, que também quero aprender muito com ele hoje. De onde você conhece o Rob, Guiriba? Putz, eu acho que não sei qual foi a primeira vez que conheci, mas acho que a primeira vez que eu topei com o nome do Rob foi quando eu conheci a Pods em 2021, que eles tinham aquele NFTzinho deles que Você tava farmando airdrop, com certeza, né? eu tava lá, firminho. Safado. E aí, a primeira vez que eu vi o nome do Rob, eu acho que foi lá, mas pessoalmente eu acho que foi quando eu comecei a ir em conferência em cripto, acho que foi Ethereum Rio, principalmente em 22. Rob já foi em eventos antigos da Paradigma. Eu tenho memória aqui de alguns que a gente fez alguns anos atrás. O Rob estava lá, aí sempre representando. Não, o Café com Satoshi eu leio há muito tempo. É. Um que me marcou foi aquele Países Invisíveis. Invisíveis. Olha lá, o cara lembra até o tema. Isso. Muito bom, muito bom. O que você faz na Pods hoje, Hobbs? Conta pra nós. Putz, como cofundador eu acabo fazendo, não programo mais tanto como eu gostaria. Acabo fazendo mais vendas hoje e tentar conectar o mundo tech, uma visão um pouco de produto, né? Conectar o mundo tech complexo com o mundo de produto, de cliente, mundo das vendas. Então, às vezes, entender o que o cliente quer e como que isso traduz, né, para o mundo técnico. Acho que é um pouco isso. Mas eu tento, no meu tempo livre, sempre ficar com a mão um pouco no código para não perder a essência. Eu gosto muito também. Para mim, código é tipo jogar palavras cruzadas, um sudoku. Tipo, é realmente um negócio que eu sinto, eu como engenheiro, sinto como artesão ali fazendo. Eu sinto muito prazer. Teve algum pedaço de código, jogo ou programa que marcou muito a tua infância e definiu assim a tua história, que tu lembra com muito carinho? Tem. Eu comecei a programar profissionalmente tarde, com uns 24 anos. Mas o meu primeiro freela como programador, eu era uploader de um site de Yu-Gi-Oh! Com uns 15 anos, assim. Minha mãe, na época, ela tinha me dado uma placa de vídeo e enfim, ela investia muito. Tudo que era educação, ela investia. Game Boy não, mas a internet rápida. Então eu lembro de eu morava em São Paulo já, né? Então eu tive acesso, sei lá, ao Speed 128 kbps. Então eu tinha a placa de vídeo, baixava o episódio, fazia o upload lá para o site. Então eu acho que isso na verdade é muito legal para as pessoas começarem a programar por esse lado lúdico, né? De jogo, desenho e tal. Eu vejo em comum entre muita gente que trabalha com tecnologia hoje o traço de que na infância ou na adolescência estava fazendo alguma coisa aparentemente banal, mas que lhe permitia ganhar dinheiro ou comprar mais equipamentos, ou tipo essa visão da parada como um jogo, assim, sabe? Você tava ali, pô, você tinha um item melhor do que o do resto da galera, você podia baixar o negócio, trocar seu tempo mais aquele item por algumas moedinhas e comprar mais conhecimento, mais equipamentos e fazer mais coisas, né? Que você... Diga. Não, tem uma outra memória também que quando eu tava sei lá, primeira série, era aquela época do Game Boy, Pokémon, não sei, eu sou um pouco mais velho, né?
E aí todo mundo na escola tinha uma galera que tinha isso, minha mãe não queria me dar, não tinha dinheiro, sei lá. Mas eu tinha um cara da perua da escola que o pai, ele era japonês, o pai dele foi pro Japão e ele me trouxe um disquete. E aí ele falou assim, pô, eu tentei fazer funcionar, meu pai falou que tem a nova versão do Pokémon aqui. Eu não consegui. Você que gosta de computador? E aí naquela época eu tinha um Windows 95. E aí eu lembro, eu criancinha, não sabia ler inglês, não sei o quê, coloquei lá o disquete levou pra uma tela preta, era no DOS, era um dos emuladores na época, era aquele NOS GBA, bem versão inicial. E aí eu, como criança, queria tanto jogar Pokémon que eu ficava clicando em todos os botões na tela, até que rodou o Pokémon em japonês, assim. Eu lembro que pra mim essa foi minha iniciação na tela preta, assim. Genial. Tu jogou Pokémon do Game Boy também, Guilherme? ou não? Nunca fui de Pokémon, velho. É mesmo? Nem de Game Boy, sinceramente. Nunca Caraca. tive nem a animação em si, nem o jogo. Nunca teve aquela core memory, que era memória formativa de ter que escolher um dos três ali no começo? Não, minha memória que eu tenho com o jogo foi mais no PlayStation 1. Puta. Porque. Nem lembro muito bem. Eu acho que Crash é uma coisa que é um jogo que me marcou. Mas Pokémon não. Pokémon não tive essa época. E aí, Rob, até os seus 24 anos, o que você foi fazendo antes de virar programador? Eu sou formado em engenharia naval, na verdade, pela Poli. Por que alguém faz engenharia naval? Qual que é? Alguém dos teus pais ou da família? Não, minha mãe é professora de matemática, então ela sempre quis que eu fosse engenheiro, mas... Qual que é o teorema favorito dela? Putz, ela falava muito de polinômios, assim. Mas não sei, nunca perguntei, posso perguntar pra ela. E aí, na época, na verdade, naval foi por dinheiro, vim de uma família meio sem grana, e naval antes de Ike Batista, era tipo pré-sal, era aquele negócio. Então, quando eu entrei na faculdade, era dois motivos, na verdade. Um, eu descobri depois que eu não era tão de exatas assim. Depois que você entra na engenharia, você vê terceiro cálculo, você fala, meu, eu não aguento mais. Eu quero uma matéria que eu escreva, sei lá. E aí, naval, na faculdade, era uma das que tinha mais optativa livre. Então, eu fiz um monte de optativa livre, nada a ver, assim. Eu fiz uma aula de como montar painel solar, uma aula de materiais avançados, que era esqueci os negócios feitos de carbono, compósitos lá, esqueci o nome. E aí então tinha isso, eu fugi um pouco das exatas e fazer optativa livre. E o lance da grana, do pré-sal. Só que aí no meio da faculdade, o pré-sal, tipo, o preço do petróleo só caía, não fazia sentido econômico você explorar petróleo em águas profundas. Tem um preço mínimo que o barril tem que bater. Eu não lembro na época se era $100, assim. E aí não fazia sentido econômico explorar pré-sal e o Eike Batista faliu, Petrobras começou a entrar naquelas crises lá, então acabou o emprego, não tinha mais emprego na área. E aí eu já gostava de computador, eu acabei me afastando um pouco de computador durante a faculdade porque eu era tão viciado em jogo que eu falei, cara, eu preciso estudar. E aí depois eu fui me reencontrando em computação profissionalmente, assim, tipo, não, pô, eu adoro o computador, mas eu posso tentar explorar ele de uma outra área, assim. E aí mas meu primeiro emprego, na verdade, foi na Rocket. Aqui, a Rocket era um grupo alemão que copiava startups. Tinha a versão do iFood deles, a Hello Food, tinha a versão a da Fit, a versão de mobilidade, que era a Easy Taxi. Eu trabalhava numa dessas, chamava Zoc-Print, era a versão de produtos personalizáveis. E lá eu descobri esse mundo de startup. Falei, nossa, que legal essa empresa meio sem hierarquia, em que cresce rápido. E aí, lá, eu também vi o poder dos programadores. Eu falei, caramba, tudo depende dos caras, vira gargalo. Eu quero aprender a programar. Um pouco conectado com a minha vontade de ter minha própria empresa, assim, de tipo, pô, se eu quiser ter minha própria empresa, eu não preciso depender de programador, eu consigo bootstrapar um negócio próprio. Ia ser legal se eu aprendesse a programar. E aí eu entrei nesse mundo, porque eu tava um dia andando na faculdade e eu olhei na parede e eu vi um cartaz assim, contratamos programadores sem experiência. E um salário acima do... na verdade, o slogan era muito apelativo, era programadores sem experiência, maior salário do mercado. Porra. Tem alguma coisa... Hoje seria um scan, claro. Exatamente. Não, tanto que eu fui no dia tinha algumas etapas, no dia do design era uma fila na frente da empresa. Era uma startup de jogos na época, concorrente hoje do que é a Wildlife. Eles começaram com aquele joguinho também, para quem é mais antigo,
O cara era dono de um joguinho da formiga, que descia umas formigas na tela e viralizou um vídeo na época de um sapo colocando a língua no celular, matando as formigas. Era um brasileiro que criou isso. E jogo é um negócio que, assim, você produz a propriedade intelectual uma vez, dá muito dinheiro, escala global, escala em dólar, receita em dólar. Então aí ele começou a crescer muito com essa empresa e começou a contratar um monte de gente. Inclusive programadores sem experiência. A tese dele era que quem tinha mais, tipo, programação... E eu acho que é um pouco verdade, ainda mais hoje com o ChatGPT. Vontade e uma inteligência mais holística vale mais do que uma pessoa técnica que às vezes fica dentro de uma caixa. Então ele contratou um exército de politécnico, AZ, tá lá, e esse era o time. E deu certo a empresa? Depende do que é dar certo. Fez mais hits depois do jogo da formiga? Então, depois ela deslocou para virar uma... Eu achei essa movimentação muito inteligente. O que começou? Naquela época não tinha Mobile Ad Network. O que é Mobile Ad Network? É um marketplace de gente que coloca anúncio dentro de aplicativos. Uhum. Ele começou a receber mensagem, o fundador, falando assim, pô, eu sou aqui do Mercado Livre, coloca um banner dentro do seu jogo, da formiga. Então ele começou a receber pedidos direto dos anunciantes. Ele falou, cara, vou criar um marketplace que um lado do marketplace eu já tenho, o meu jogo. Eu só preciso buscar os anunciantes. Então ele criou a tal da HeavyMob. HeavyMob virou uma empresa assim, até o Google e o Facebook entrarem no mercado comprando os maiores e aí meio que matando o long tail, a HeavyMob ganhou muito dinheiro. E formou uma, assim, foi lá que eu conheci a Babi, a Babi, minha atual sócia, trabalhou lá, várias pessoas do mercado, hoje o Papais, que trabalha com a gente na equipe, era de lá, Antônio Vigiano, que é um dev de segurança ferrado, hoje em cripto. Enfim, HeavyMob fez o que a gente chama de HeavyMob Mafia, né? CTO hoje da Flash Benefícios, que é um cartão rosa em Startup Series B. É de lá, foi meu chefe, uma época lá na empresa. Enfim, a HeavyMob abriu para vários empreendedores aí. Então deu certo, só que não o certo longo prazo. Por muito tempo foi uma empresa super lucrativa. O fundador ele recomprou as cotas dos VCs que tinham investido. Deu break-even, sobrava dinheiro para os acionistas, enfim. Só que hoje ela se reinventou. Talvez vocês até conheçam. Acho que das empresas atuais hoje virou um marketplace de influencer digital. Caramba, esqueci o nome. Se você quer anunciar seu produto e você não conhece os influencers daquele espaço, né? Essa empresa, ela tem já um catálogo de influenciadores digitais. Então você quer anunciar relógio. Ó, toma aqui os influenciadores que eu tenho na minha base. Não é mais aquele business global, extremamente lucrativo, mas assim, deu muito certo por muito tempo. Sim. Antes de sair desse tema de que começou nos jogos, né? Tu deve ter visto a viralização no Twitter daquele joguinho que aquele cara holandês fez, o Peter Levels. Aquele joguinho de avião, você viu, né? Acompanho Levels. E para quem não acompanhou, um joguinho que o cara fez vibe coding, né? Programando em linguagem natural. Inicialmente simples, era um aviãozinho que você controlava assim, ele foi botando uma cidade, botou capacidade de dar tiros, multiplayer, online, um chat, anúncios, e aí virou uma pequena febre, assim. E muita gente começou a fazer jogos na mesma toada, em poucos dias, competições sobre e tal. E a galera começou a falar, puta, será a ressurgência dos sites tipo Miniclip, agregadores de games, as pessoas fazendo games em linguagem natural e tal. A gente tá caminhando para isso ou foi uma pequena febre? Tu é um mega entusiasta disso no mundo dos games ou não? Eu acho que o que você diz de estar caminhando a gente vai ver uma explosão de vários jogos menores, porque agora é muito mais fácil criar um jogo, porque você não precisa mais ser um programador específico. Essa é a linha, né? Sim, eu acho que sim. Mas eu acho que a barreira de entrada de jogos já não era tão grande. Por exemplo, essa empresa que eu trabalhei na época. Naquela época que estava lançando a Apple Store, você conseguia lançar jogos no Bootstrap. Uhum. E aí
o mercado profissionalizou demais, e aí hoje você tem empresas tipo Niantic, que aí que você precisa ter um time só pensando em distribuição, né? Mas ainda tem jogos muito baratos que dão muito certo ou não? Então, eu acho que Não hoje em dia é tem mais. dificílimo, aquele Flappy Bird, assim, da vida, que se o cara acorda no final de semana e Mesmo vira... o Flappy Bird é bem polido, né? Não é uma coisa tão banal assim. Então, acho que a barreira de entrada aumentou demais, assim, em jogos, né? Eu acho que com o Vibe Code, jogos simples, beleza, ainda dá pra lançar. Mas ou até SaaS simples, né? Não sei se você viu também nessa mesma pegada do Levels, o cara que criou um DocSign em um final de semana. Eu vi. Eu não usei, mas eu vi a notícia, assim. Então, eu acho que esses serviços, esses micro SaaS aí, eles dizem, né? Que são mais simples de codar, aí beleza. Eu acho que Vibecoding vai vir para tacar o preço quase gratuito, vai virar um negócio que você ganha por anúncio, assim, que você já não precisa pagar a mensalidade, né? Agora, eu acho que aumentou a barreira do mínimo que você paga por um software, vai. Tipo, putz, DocSign, já que eu consigo fazer um final de semana... Eu tive uma experiência lá na empresa parecida. Para você lançar documentação de software, tem umas empresas... uns players no mercado, por exemplo, Gitbook, nessa pegada que você já lança uma documentação as a service. E aí, só que eles cobram caro. Assim, tipo, caro na minha opinião, que eles oferecem. Assim, uns $80 por mês para você ter um site hospedado de documentação. Aí eu fui lá no Lovable, não lembro eu acho que eu fui no Perplexity ou no Lovable ou no Codex, e falei, quero fazer um site e colocar um prompt legal. Pô, já saiu assim 80%. A parte que ele não conseguiu codar foi o code color da linguagem, que quando você escreve a documentação, se é Python, ele já reconhece que aquela cor. O code color não saiu legal. E isso é uma parte importante da documentação. Mas o resto, isso, assim, fiz em meia hora. Então, eu acho que a AI vai fazer isso. Assim, a barra do que é o mínimo que você aceita pagar por um software, ele vai subir. E eu acho que jogo tá nessa pegada, assim, né? Tanto que, para mim, conversando com um ex-colega dessa época da Heavy Mob, que uma galera foi trabalhar em jogos, né? Ele me convenceu de por que o modelo Play to Earn, que para mim nunca tinha entrado na minha cabeça se isso veio para ficaria de pé. Na visão dele, ele acha que jogo vai baratear tanto para fazer e você tem tanta atenção a ser capturada, tanta concorrência de atenção do usuário, que vai ter o mesmo jogo em qualidade e diversão, que não te dá moedinhas. E o que te dá. E o que te dá. E aí você vai preferir o que te dá. E aí o modelo vai ser o de moedinhas. Ele falou que assim, hoje no mercado de jogos já funciona que 80% da receita não vem de 20% dos players, vem de 5% de uma galera que gasta muita grana. E os outros 95% é free rider. A moedinha vai convencer os 95% a ficar, e aquele 5% que quer ser o bonzão, porque eu sou o melhor, o top 5 ranqueado de um jogo de 1 milhão de pessoas e não de um jogo de 1.000 pessoas, ele é convencido a ficar no jogo. Enfim, então já deu uma volta aí na sua resposta, mas já misturei um pouco com o modelo Play to Earn. Você faz quantos anos que você não joga um Play to Earn, Guiriba? Play to Earn faz muito tempo. Muito tempo, assim. Qual foi o último? Assim, não conta os Ponzi, né? Os Ponzi DeFi que eu entro, né? Então, acho que faz muito, sei lá. Acho que faz uns 2 anos que eu não entro em um. Não se fala mais, né? Eu ouvi falar que o GTA talvez fizesse alguma coisa. Mas todo GTA que lança, alguém fala isso. Sempre tem um rumor, né? Tu falou que jogou muito videogame. Quais foram? Fala um pouco. Ou tu gostava muito, né? Tu não falou que jogou, tu falou que gostava muito. Não, mas eu parei no Play 1. Aí pra não, tipo, como eu sempre fui mais dos estudos, assim, meio preocupado, acabei não tendo Play 2, não tive Play 2, 3, 4. Eu joguei muito Counter-Strike, eu era da época do Counter-Strike, de tipo, putz, a gente tinha um time, alugava um server, ia jogar campeonato, não cheguei. Acho que eu tinha essa vibe do ser viciado, de tipo, ficar jogando 2 dias seguidos até eu não aguentar mais, assim. Que eu acho que se esse lance de profissionalizar a carreira de jogador fosse mais presente lá, mais novo, talvez eu tivesse seguido essa carreira aí. Ou se eu fosse herdeiro. Os caras ganham muito dinheiro, os que são bons, né? Mas é um risco muito alto para você estar
entrar nesse Sim, meio, né? tem que passar anos treinando aquelas casas que a galera faz e ficar morando, um monte de competidor junto, enfim, passa um perrengue do caramba. Mas eu acho que a juventude hoje em dia quer mais ser jogador de esportes ou influencer do que deve, por exemplo, né? Como antigamente tu via mais uma galera... Não tinha essa cultura, né? De alguém querer ser jogador profissional, porque nem tinha essa profissão na época. Antigamente o pessoal que gostava de jogar normalmente virou desenvolvedor, seus amigos próximos, assim. Não. Não? Eu acho que o Brasil fez mal esse salto, assim. Não sei por quê. Talvez porque as escolas, a gente ainda tem... Às vezes eu sinto que, tipo... Exemplo, né? Na minha faculdade. Na minha faculdade era assim, se você pegasse o corte, pô, uma faculdade boa em São Paulo, tal, que já é difícil passar, a maioria queria ir para o mercado financeiro. Era banco, consultoria, e aí quando eu tava, começou a surgir esse startup, esse trabalhar em startup, mas já era meio ovelha negra. Era assim, o cara não foi inteligente o suficiente para ir trabalhar num banco, foi trabalhar em startup. Enquanto nos Estados Unidos, o mercado financeiro já tinha ficado, na crise de 2000, aí já, tipo, o pote de ouro já era o Vale do Silício trabalhar no Facebook da vida, já era startup, assim, a galera das top universidades aqui. Então, não sei, eu sinto que deu um delay aqui no... E eu acho que teve, talvez, de novo, acho que talvez as escolas não exploram muito esse lance da usar o jogo como um pulo para programação, assim, sabe? Porque certamente pode ser mesmo. Tu, nas primeiras vezes em que tu teve contato com Bitcoin e com cripto, tu já teve essa visão de um pote de ouro, uma oportunidade gigante ou não? Achava que era um esquema no início? Conta um pouco do teu primeiro contato com essa ideia, com esse mundo. Boa. Eu, na verdade, eu conheci meio tarde, assim. Eu conheci em 2016, trabalhando nessa empresa de jogos, e mais do que jogo, né? Era jogo com esse marketplace, e na verdade eu tava num time que tinha uma semelhança com o mundo de cripto, assim. Eu tava treinando modelo e grandes dados. Eu era um cara que fazia uma base de dados para ler muitos dados. Enfim, um time maluco na época, assim. Você registrar clique e impressão, impressions, né, que eles falam, que é tipo quantas vezes foi visualizada, é uma outra ordem de grandeza de quantidade de dados quando você compara com o SKU que você vendeu numa loja. Era ordem de grandeza de terabyte por semana de informação. E aí o que acontecia na época? Os bancos de dados de grandes informações não estavam bem desenvolvidos, ninguém lia direito, você colocava no Excel, não cabia, você colocava no Access, não cabia, o SQL não cabia. Era muita informação para ler. Estava nascendo esse lance de Big Data, eu fui alocado num time para montar um banco de dados do zero para ler essa quantidade de informações. E na época, eu não era desse time específico, mas tinha gente que, para conseguir estruturar isso, lia o tal dos white papers, eram papers científicos que estavam saindo, para conseguir montar a parada. Então, isso foi, acho que, uma semelhança ali do mercado de tech edge ali que eu tava. Provavelmente hoje em AI deve ser a mesma coisa. Você está na fronteira da fronteira, às vezes você tem que ler um paper científico numa parada. Zero knowledge hoje em cripto tá um pouco assim, né? A galera tá primeiro na matemática, ainda não tem uma ferramenta para dev, quiçá um produto para mercado. Como que eu conheci cripto? Essa startup, o time, a liderança, o founder, eles tinham uma visão muito legal de futurismo, assim. Eu lembro que eles contrataram um cara uma vez daquela universidade de Singularity, não? Singularity University, para dar uma palestra lá. E aí eu lembro que, tipo, a gente tava lá no meio, gente, um cara da Singularity vai palestrar aqui na próxima hora, para o que vocês estão fazendo. A gente virava a cadeira e tinha o cara lá palestrando umas coisas absurdas, assim, falando de AI, de AGI. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em AGI. De congelar o corpo, né? Criônica. Exato. Então esse era o ambiente. Estou falando isso para entender o contexto. E aí nesse contexto, a HeavyMob começou a expandir o tipo de perfil que ela contratava, começou a ver que contratar engenheiros sem experiência tinha seus problemas. A galera não sabe, demorava muito para entender o que são paradigmas de programação ou design patterns, né, que eles falam. Enfim, a gente fazia uns códigos que funcionava, mas era uma porcaria. E eles começaram a contratar uma galera mais raiz de programação, pessoal com 10 anos de experiência. Numa dessas, eles contrataram o que foi a virar meus antigos sócios, o Esdras e o Julian.
O Esdras, no primeiro dia dele de empresa, ele veio e deu um workshop, tipo, uma talk de como criar seu primeiro smart contract, em 2016. O Esdras e Julian, eles tocavam o Ethereum São Paulo, um meetup na época, palestraram na Campus Party e tal. Eles foram bem percursores, assim. Inclusive, um parênteses engraçado, o Esdras desistiu do Ethereum em 2016 porque o merge não saía nunca. Ele ficou puto, enfim, hoje já tinha bastante Ethereum, foi morar fora, tá morando na Austrália, hoje saiu de cripto. Mas então eu conheci cripto, minha primeira visualização de cripto foi através de programação e através de um smart contract de Ethereum. Tipo, não foi pelo Bitcoin, não foi pela narrativa da economia. Depois isso me chamou a atenção, porque aí o Julian, ele foi trabalhar comigo no meu time, e aí ele é todo dia falando de cripto. E uma coisa que mexeu comigo é que o trabalho que eu tinha como tech ed de Big Data era bem legal, mas ele era muito puramente técnico. E como eu falei lá no começo, eu não sou tão de exatas assim, apesar de ter feito engenharia. Quando chegou a narrativa de cripto para mim, eu falei, caramba, além do desafio tecnológico, tem toda essa outra espaço que envolve política, o que é dinheiro, impacto de transformação, de mudança de poder, né, com o lance da descentralização. Então aquilo me brilhou muito mais. Eu falei, nossa, era isso que eu estava buscando. Tu lembra qual que era o smart contract que o Esdras ensinou a fazer ou não? Eu chutaria que foi um split de pagamento. Porque eu acho que isso é muito mágico, assim. Em Web 2, não é trivial você fazer um split de pagamento. Porque você passa por muitas camadas de API. Tipo, você tem que ter primeiro um banco. Aí primeiro o banco tem que te liberar uma API. Ou você tem que ter um serviço que usa um banco. É super complexo. E no Ethereum, no Smart Contract, você consegue fazer um split de pagamento em 10, 15 linhas de código. E você já sobe aquilo e já tá para sempre na blockchain. Então aquilo para mim foi... E aí tu começou a fuçar mais sobre esse mundo e como é que foi a trajetória daí até o ponto em que a Pods nasceu? Então, esses 2, 3 primeiros meses com o Julian todo dia me trazendo informação foi um pouco antes ali do ICO Boom, assim. Então era cada semana, ele me... quer comprar? Vai aqui no Local Bitcoins. Era só... Ian Balina lançou a atualização na planilha dele. Holochain tá lá na planilha, vai. Tipo... Puta, eu lembro que eu participei do ICO do Tesos, assim. Baixa esses 2 programas, faz não sei o quê. Era um negócio bem não acessível, assim. É só wallet. Enfim, era uma... Gnosis, eu lembro do dia que lançou o ICO da Gnosis, que era um prediction market, né? MyEther Wallet. MyEther Wallet, Então, por alguns meses foi isso. Era a brincadeira de tipo, participar em ICO, entender esse mundo novo de descentralização, fazer umas arbitragens, né, para fora do Brasil que tinha esse spread grande. Até o ponto que o Esdras e o Julian, na verdade o Esdras, né, ele entrou também para trabalhar na HeavyMob, ele saiu para montar uma empresa que era um Smarter Router, né? É o melhor câmbio de cripto. Em vez de você ter conta em várias corretoras, você tinha conta só na 314 Coins, que era esse primeira que ele me convidou para ser sócio. E a gente buscava o melhor rota de preço. Então a gente estava conectado nos books via API das exchanges, te buscava o melhor preço e cobrava uma taxa fixa, que eu acho que era de 3,14. Em cima ficava mais barato do que você ter conta em várias corretoras. E te poupava tempo também. Ele tinha uma carinha, a visualização parecia com aquela Shapeshift. E aí eu fui sócio. Só que era engraçado porque eu que era dev, mas eu era um dev de 3 a 5 anos de experiência versus os meus... o Julian e o Esdras eram os outros 2 sócios, eram programadores de mais de 10 anos de experiência. Então, era um time fundador de 3 devs, que eu era o menos dev. Então, eu fui fazer o quê? Vendas e fundraising, na época. E operações. Só que esse business de Smarter Router,
ele não era a parte tech edge da coisa. Ele era a lógica de compra e venda de order book que, cara, troca cripto por ouro ou por qualquer coisa, é muito parecido. Bate numa API, era muito Web 2 ainda. A parte mais Web 3 era o rebalanceamento que você tinha que ficar jogando cripto de um lado para o outro. Mas enfim, a empresa durou um ano, a gente teve alguns milhões ali mensalmente de volume transacionado, só que veio o bear market de 2018 ali, né? E enquanto que durante o bull market dos ICOs a gente tinha o CAC, custo de aquisição, negativo, você não gastava dinheiro, aparecia usuário, você não precisava fazer nada. No bear market sumiu. Era infinito, CAC. Não podia tinha. gastar o quanto fosse. Ninguém queria comprar. Fora isso, a gente era uma startup bootstrap naquela época, a gente não tinha levantado dinheiro com o VC, então começou a... E aí, gente? A gente vai ficar sem receber salário até quando? A gente foi para o mercado tentar captar investimento. O VC, na época, Brasil, a gente não sabia captar VC fora, isso fez toda a diferença na história da pós lá na frente, mas o VC dentro do Brasil, até hoje, era, cara, eu não vou botar dinheiro em cripto nem a pau, assim, tipo... Nem quero conversar, é uma tese muito arriscada, muito early para mim, ou não tem, até hoje no VC você conta eu chutaria que você tem 30, 50 vezes menos VC de early stage, pré-seed e seed, comparado aos Estados Unidos e Ásia. Então a gente não conseguiu levantar dinheiro, não conseguiu levantar capital para sobreviver o bear market, e a gente resolveu fechar. Durou um ano. Nesse um ano, eu fui morar em Singapura. Falei, tá, deixa eu dar uma respirada. Meu antigo relacionamento, ela foi fazer um MBA em Singapura. Eu já, como sou dev, eu falei, posso trabalhar remoto. Tenho um dinheiro guardado das ações que eu tinha ganhado na HeavyMob. Vou para Singapura. E aí lá eu tive uma decisão na minha carreira. Eu tinha muitos amigos no mercado que estavam trabalhando já remoto em coisas normais de dev, front-end, back-end, ganhando em dólar, salários super bons. Eu podia ir para esse caminho, ou eu podia, e aí, vou dar double down nessa tese de cripto, continuar estudando, aprofundar mais do que até onde eu cheguei, e aí eu escolhi aprofundar mais. Aí eu passei alguns meses estudando Web3 mais profundo, Solidity, durante 2018, 2019, lá em Singapura. Fiz um curso da Consensus, na época não tinha muitos cursos, né? Fiz um curso da Consensus para ter alguma certificação e comecei a aplicar para todas as vagas de mercado. E não tinha muitas, porque não tinha DEPs na época, né? Se você ser um blockchain dev naquela época, era trabalhar em base layer. Os empregos que tinham era para Algorand, era para aquelas blockchains L1, assim. E esse perfil de dev base layer é bem diferente de um dev de aplicação, né? E aí eu prestei para várias, e aí tava tomando quase todos os nãos, ninguém tava contratando porque era bear market, eu também não tinha muita experiência, e concorrer no mercado global não é fácil também. E aí eu comecei, para sobreviver, a fazer uns freelas, e aí eu vim pro Brasil resolver um negócio do meu visto, que ia vencer, que eu precisava renovar, e aí me falaram de uma pessoa que estava trabalhando em cripto, chamada Babi, Rafaela. E como não tinha tanta gente trabalhando nisso na época, eu falei, vou tomar um café com ela. E aí eu fui tomar um café na Paulista ali com ela, e ela falou, eu acabei de ser contratada como country manager de uma empresa americana chamada Mainframe, e eles estão abrindo aqui, eles querem abrir eles estão para lançar um produto que é tipo uma wallet, uma loja de dApps, para ser concorrente ali com o MetaMask, e a gente está montando um time aqui no Brasil, você não quer se aplicar? Eu falei, putz, mas não dá, eu tô voltando só vim resolver, tô 2 semanas aqui, eu tô voltando na época, eu fiquei um tempo em Singapura e um tempo na França, o MBA era um tempo em Singapura, então tava voltando pra França. Ela falou, não, pô, vale a pena, até você passar no processo, enfim, eles têm um escritório em Londres, você pode começar a trabalhar remoto, sei lá, tenta pelo menos. Beleza. Aí eu mudei minha passagem, eu ia voltar semana que vem, mudei para uma semana, fui conversar com o Mick Hagen, que era o CEO dessa empresa na época,
E ele gostou, eu gostei da empresa, a empresa era super inovadora, era a parte técnica, já numa camada de aplicação e não de base layer. E aí começou. Fui aprovado, eu lembro que eu fui aprovado e na primeira semana eles me mandaram para um evento na Espanha, daquele concorrente do Filecoin na época, que eu esqueci o nome que... tipo, era naquela época que a narrativa do Ethereum era o computador global e aí você tinha... Swarm. Eles mandaram pra SwarmCon na Espanha. Tinha tipo 100 gato pingado. Mas eu fiquei muito feliz, porque era aquele tipo de ambiente que eu queria estar. Assim. Que o líder era o Victor, aquele cara com cabelinho, assim, um cara massa, velho. Muito. Cara formado em linguística, o cara manja muito de coisas muito aleatórias, assim. E a vibe era muito diferente. Eu acho que ele tem um problema epilético, Sim. Então... No meio da talk, ele tinha que parar pra tomar um CBD ali. Tipo... E a galera, tipo assim, zero formalidades. Era um pessoal de, sabe, shorts, havaianas, conversando as coisas mais técnicas que eu já tinha ouvido falar. Muito aberto pra discussão. Eu lembro que tinha um dia lá do Swarm que eles queriam decidir, tipo, a governança. Assim. O Filecoin foi pro caminho de ter o token, né? O problema é esse, né? Que a Swarm até hoje, tipo, não virou, né? E olha só, nessa época, você vê, tinha as duas concorrentes ali, a Filecoin foi pelo caminho corporativo, startupeiro, levantou bilhões de dólares no ICO, extraiu tudo que dava do mercado. Aí hoje tem a fundação lá, financia um monte de evento, um monte de projeto de código aberto, uns retiro hippie, que eu sempre retiro, você deve receber os e-mails também, retiro Web3 não sei aonde, lá numa ilha no meio do nada. Já o cara que era raiz... Demorou anos. Pior é que acabou lançando uma moeda ainda. Eles fizeram uma moeda na Swarm. Não sei se vocês viram. Não vi. Posso estar falando besteira, mas até onde eu saiba, eles lançaram uma moeda. Só que, tipo, perderam o time. E vale muito menos do que poderia ter valido. E tem muito menos dinheiro e potencial de imprimir suas ideias no mundo hoje do que os caras que seguiram outro caminho, né? Então, cripto tem muito isso. De saber surfar o time. Outro que eu acho que é um pouco nessa linha pra mim foi a própria Gnosis. Que, tipo, fez o ICO, jogou o jogo do ICO, captou absurdos por 3 anos ali. Não fez nada. Errou vários, prediction market e tal, mas nunca parou. Assim, eu acho que é muito legal que pelo menos eles tiveram dinheiro pra imprimir, como você falou, né, a personalidade no mundo, e agora tá saindo fazendo um monte de coisa, né? Sim. A call swap. Eu fui injusto, falei, não fez nada, mas é o que você falou, eles estavam fazendo um monte de coisa, na verdade. Esse projeto chama Gnosis, originalmente era um mercado preditivo, porque um dos primeiros grandes ICOs, se não o primeiro grande, foi da Algor, que era um mercado preditivo na Ethereum, que não deu certo, mas, enfim, foi um protótipo válido ali na época, né? E aí a Gnosis não deu certo mesmo e foi fazer outras coisas. E dentre as outras coisas, eles fizeram uma das wallets mais importantes do ecossistema hoje, fizeram uma das exchanges descentralizadas mais importantes também. O que mais que eles fizeram? Carpatkey. Que é? Que é uma gestora de tesouro de DAO. Uma gestora de tesouro de DAO também. É grande? Ela é bem relevante. Ela gere mais de 1 bi hoje em dia. Quais DAOs usam? A própria Gnosis, então. Quase todas. Mas a ANS, a Aave, caramba, eu acho que a Compound também. Então a maior parte da galera dá dinheiro e cobra uma fizinha pra poder fazer receita com o tesouro que tem. Fruto do ICO deles aqui, ó. Gnosis Pay, cartãozinho da Picnic. Outro cartão. Teve a XDAI própria, tem uma rede, né? É verdade. Então, e o que você tava falando é que os caras fizeram o ICO lá atrás, por mais que eles não tenham cumprido a visão original, era um mercado preditivo. Deu vários outros frutos, né? Então tem essa coisa de quando a oportunidade está quicando, cripto premia quem pula em cima dela. Eu tenho um pouco de mixed feeling sobre isso. Fale mais, tô provocando para você falar. Eu acho que tem o risco do cara nunca entregar a visão e só ficar fazendo retiro hippie. Que na verdade já se materializou esse risco, né? Já era para ter entregado boa parte da visão. No caso de uma Filecoin, assim. Eu acho que... Então, a gente viu vários exemplos da galera que levantou no ICO
levantou muito mais do que precisava. E talvez o token... E a gente viu um pouco disso na Mainframe, tá? Acho que esse meu viés vem por esse contexto. Mainframe fez ICO? Fez ICO, na época levantou, chuto, mais do que 13 milhões de dólares. O número 13 me lembra, assim, essa memória. E o token virou um fantasma. Porque aí se você... Um fardo. Porque se você quer pivotar da visão, é um monte de stakeholder ali. Você lutando com a visão e o preço do token ali jogando contra, né? E isso atrapalhava muito, tirava muito foco de fazer o produto mesmo, né? Tanto que quando a gente começou a Pods lá mais pra frente, tipo, várias vezes veio a oportunidade de, aí, vamos lançar o token. E a nossa visão era mais, em vez de vamos agarrar a oportunidade e ter poder de pólvora, e talvez a gente devia ter feito isso. Era mais, cara, acho que um token só justifica para acelerar crescimento, para tipo, o Uniswap provou que tinha uso sem o token. Putz, agora eu quero. Aí veio um ataque vampiro do Sushi. Agora eu. Não, beleza. Mas eles fariam mesmo sem um ataque vampiro, né? Mas para mim tudo bem, porque já tinha provado o PMF, já tinha provado o uso sem o token. Eu prefiro essa visão dos protocolos. Se eu precisar provar uma utilidade, eu não gosto muito. Tipo, a Eigenlayer agora no evento do IFCC tá virando o Eigen Cloud para concorrer com o Google Cloud. E algumas pessoas durante o evento falando abertamente, cara, o Raystaking não fique de pé sem rewards. Só fica de pé com rewards porque o utility do Raystaking ainda não paga a conta do real yield. Então vamos pegar todo esse dinheiro que a gente levantou e ir para uma outra coisa. Enfim. Então... É desmoralizante daí, né? Nesses casos, né? É complicado. Mas desmoralizante com o bolso cheio de dinheiro. Essa galera, pelo visto. E eu acho que nem tem essa questão de desmoralizar. Não, na minha opinião, claro. Né? Eu acho que se eles têm dinheiro pra pivotar, como a Gnosis teve, não tem um problema grande, assim. Eu acho que se o time for bom de entrega e quiser entregar e não quiser só fazer um token pra ganhar dinheiro rápido. Você, como comprador do token ou investidor que deu dinheiro, se o time vira, eu investi nessa visão. Dá 3 meses ou X meses e isso aqui não tá pegando, vou fazer NFT. Se tiver um produto, tiver um benefício pro projeto, não tem problema, porque antigamente eu acho que eu comprava muito tese do produto e eu falava pra muita gente que quando eu vejo, sei lá, alguém de Venture Capital, eu não tenho essa experiência, eu vejo muito mais a tech do que as pessoas. Hoje, com pouquíssima experiência, eu vejo muito mais as pessoas do que a tech. Então, às vezes, alguém desenvolve um marketplace na NFT fenomenal em 21, a narrativa acabou, só que o time consegue se reinventar e construir algo de agents agora, por exemplo. Seria algo interessante para o projeto, para as pessoas, para quem tem o token. E aí dá para criar uma nova economia, por exemplo. Então acho que eu preferia que houvesse essa pivotagem para algo mais novo, melhor. Então essa é uma visão de um investidor, entre aspas aqui, de longo prazo. A gente, geralmente o token holder short term não quer isso, ele quer price go up e a forma mais rápida, eu quero isso, me dá liquidez. Qual foi a vez que a Pods chegou mais perto de lançar um token? Quando a gente, aí pulando a história lá pra frente, né? Você quer seguir a ordem cronológica aqui, velho? Depois a gente volta. Nosso primeiro produto foi o mercado secundário e primário de opções, né? Um tipo de ativo financeiro. Opções, geralmente, para esse ativo ficar de pé e você bootstrapar esse mercado, você precisa de uma pessoa que quer seguro de um lado e uma pessoa que quer tomar risco do outro. Nesse produto, a gente teve um falso sinal de PMF. A gente, no nosso melhor momento de empresa, chegou a ter uns 8 milhões de dólares de TVL e tinha, eu não lembro o número de usuários, mas tinha mais de 1.000 usuários utilizando o produto. Nesse momento a gente falou, putz, está na hora de lançar um token e dominar esse espaço. 2021 devia ser. DeFi Summer, isso. Então ali foi o momento mais próximo. Eu acho que o que atrasou é que
logo em seguida veio um segundo bear market e a gente percebeu que o PMF que a gente tinha achado, que tinha encontrado, era fraco. Muita gente usava o produto sem entender. E como que a gente foi descobrindo isso? Foi fazendo entrevista com o usuário. Você começava a entrevistar o usuário. Por que você usou o produto? Por causa do airdrop. Mas você entende? Você sabe o que eu... Não entendo, não sei. Então aí eu acho que o airdrop ele tem essa armadilha, né? Você pode gerar uma falsa sensação de demanda. E você tem que tomar cuidado para diferenciar. Se tem o preço, né? O custo de aquisição de tipo, o cara vai ser stick e você realmente adquiriu o cliente pro longo prazo ou não. Né? Sim, mas é louco que a decisão dos pioneiros que fizeram os primeiros airdrops teve essa externalidade positiva, eu acho, de que muita gente, depois do airdrop da Uniswap, dos primeiros airdrops, começou a usar um monte de coisa que talvez não fosse usar, né? Então, tipo, o custo do primeiro uso de vários novos usuários caiu um monte, porque a galera criou essa expectativa, né? E saiu usando as paradas. Sim. Então, enfim, para quem não está contextualizado, nesses anos seguintes, a 2021, 2022, se tornou muito popular a prática de ficar usando um monte de produto em cripto na expectativa de que esses produtos fossem lançar suas próprias moedas e dar elas para os usuários que tinham interagido com o produto no passado, que nem o Uniswap fez no começo dessa tendência. E aí, o primeiro produto da Pods, então, foram as opções? Ou não? Sim, sim. E depois, entre lá e até hoje, como é que foi o desenvolvimento da empresa? A gente já fez tanta coisa, a gente está nesse momento ainda pré-PMF, né, de tentar acertar um produto legal. Então, depois do DeFi Summer, só abrir um parênteses que eu acho que é legal esse começo da história. A Pods, ela nasce, então veio para São Paulo, tomou um café com a Babi, vou trabalhar nessa empresa, a gente vira o time de pesquisa e desenvolvimento de um novo termo que estava surgindo na época chamado DeFi. Meu primeiro dia de emprego, o meu chefe na época, ele chega e fala assim, acabou de lançar esse tal de Uniswap, leia esse white paper, Uniswap V1. A gente quer criar alguma coisa parecida ou a gente quer integrar esse cara dentro da nossa loja? Nossa, eu não tinha entendido. Na época, assim, tem Ether Delta, para que o cara tá lançando? O que é MM? Para mim não foi fácil de entender esse modelo de esse terceiro ator chamado provedor de liquidez, enfim. A Pods, então, ela... Pré-Pods, né? É esse time, a gente era um time de pesquisa e desenvolvimento, e era legal porque misturava uma menina que veio de finanças, ex-Itaú BBA, e que, apesar de ser nova, trabalhou em algumas partes do mercado financeiro e vem desacreditada, porque o mundo Web 2 ainda roda em cima de planilha, com caras devs muito técnicos, e a gente tinha o melhor trabalho do mundo. Era o job description era: lançou o Compound, faz um fork e me explica como ele funciona. Era isso. Então a gente ficava fazendo engenharia reversa dos protocolos que estavam lançando. Funded by o ICO, né? Funded by the bag holders. Pois é. E com a ideia de a gente vai tentar descobrir alguma coisa e aí a gente vai lançar esse produto. A gente lançou um protótipo de Earn, um Strategies Automation ali na época, mas o Mick não gostou, enfim. E aí o Mick, ele saiu de CEO da empresa, ele foi abrir um banco digital, backed crypto. Como é que chamava mesmo? Esqueci também. Mas ele começou a sair pegando licenças por estados, aquela coisa toda dos Estados Unidos. A empresa ficou meio órfã de liderança. Nessa a gente começou a fazer projetos paralelos e participar de hackathons. Num desses hackathons, a gente fez um hackathon aqui no Brasil. Eu lembro que a Solange era uma das juradas na época. E a gente parecia uns aliens. Porque a gente chegou no hackathon e a gente fala, não, a gente vai fazer um AMM, e ninguém nem sabia, nem os jurados direito tava antenado o que era isso. E a gente percebeu que a gente, tava meio descolado, a gente tinha um conhecimento que não tava óbvio. A gente falou, acho que dá para competir no mercado de fora. A gente foi para IF Denver de 2020, fomos pro hackathon, levamos uma das ideias que a gente estava trabalhando na época, que já era um pouco das opções. Fomos finalista do hackathon. Quando a gente desce do palco, tem alguns VCs que vêm procurar a gente, vocês estão captando? Quanto que é o valuation? E a gente não foi na intenção de virar uma empresa, a gente foi na intenção de ganhar um hackathon. De dá para o Brasil se competir globalmente. Essa era a intenção. Só para fazer um parênteses, aí chegamos no primeiro produto da Pods. Não, mas e aí? Saiu desse hackathon respondendo o que para esses VCs? Não estamos. Não estamos. E voltaram para casa e aí? Se olharam?
se olhamos e falou, o meu viés foi, gente, eu já tentei empreender uma vez, foi difícil pra caramba tentar levantar vice-money. Vamos ficar pesquisando aqui o compound, os fork novos dos AMM. E sem fazer isso. Sem fazer. Eu vi como é difícil, talvez a gente precise, na verdade, pegar essa oportunidade, porque não é todo dia que você desce e tá tão fácil vice-money assim. Mas eu tava meio bearish ali dos fundadores, a Babi foi a mais animada, e na época a gente fez um trato assim, tipo, eu não tô afim de empreender de novo em bootstrap, ficar mais um tempo da minha vida sem receber salário, vamos se dar um prazo? 4 meses a gente tenta levantar alguma coisa de dinheiro para pelo menos pagar um salário ali e pagar as contas. Esse foi o plano. 2 semanas depois, o If Denver ele acontece em março. 2 semanas depois, pandemia, lockdown. Aí veio o lockdown, deu uma assustada, assim. E aí, vamos mesmo? Será que vai ter VC-money no mundo? Ninguém vai pôr dinheiro em startup quando você não sabe se o mundo vai viver daqui. Era essa sensação, né? Mas a gente foi, enfim, a empreendedora tem um pouco desse lance de ficar me puxando, né? Eu já tentei, enfim, já dei aula particular, quase abri uma escola, já vendi marmita na faculdade, já tinha uma máquina de café, já tem esse, além do dev, tem esse sangue empreendedor. Aí a gente começou a tentar levantar. Na verdade, a gente desistiu por 2 semanas da ideia. E aí acontece um fato muito interessante, que a gente recebe um cold call. Uma pessoa acha a nossa talk no YouTube do Hackathon e fala, cara, eu acho que vocês têm um time já com cara de empresa e não com cara de projeto de Hackathon. Essa pessoa era Stani. Na época era Ifland migrando para a Aave. E ele fala, vou tentar te apresentar os primeiros investidores aqui. E aí na época a gente sobrevivia à empresa o prêmio do Hackathon, aí tinha um If Global, a gente participava no segundo Hackathon, ganhava um prêmio, já dava para pagar um designer e tal. Ganhou um grant do Aave, porque a nossa opção usava de colateral a token, não sei o quê. Então esse cold call do Stani assim, fez bastante diferença, de não desista, segue o jogo. Porque não é tão trivial para quem nunca abriu uma empresa fora, tipo, eu vou abrir empresa em Delaware, como que eu abro, que site que eu uso, até a contabilizei lá dos Estados Unidos, enfim. Então essa é um pouco da história entre a empresa realmente acontecer. E as intros que ele fez ajudaram? Como é que foi? Assim, não foi água pro vinho, mas esse processo de levantar capital é um pouco da inércia. Ele ajudou a sair da inércia, e aí eu lembro que foi tipo eu nem lembro o nome, a Babi sabe melhor dessa parte, mas foi um russo. Nosso primeiro investidor foi um russo, dono de padaria da Rússia, mas que morava nos Estados Unidos e era super cripto... tipo, super... Queria o early do early ali. E aí ele era muito legal, assim, ele pôs o primeiro cheque, era tipo, sei lá, $15 mil, assim, não pagava Genial. nem o audit, assim. Genial. Só que aí esse primeiro, você já chega no segundo e fala, tem algum louco que confiou em mim. E aí o terceiro fica mais fácil, e aí vai uma bola de neve, né? E aí você já vai montando com os anjos, assim, quando você chega no VC, já tem uma galerinha, enfim... já consegue sobreviver alguns meses. E desde lá até hoje, tu falou que vocês já tiveram um monte de produto diferente. O que se destaca? E se tu puder falar da colaboração com o Banco Central também, acho que é interessante. Legal. Então, aí a gente fez esse mercado secundário de opções, foi bem pioneiro na época. A gente, na verdade, foi a primeira implementação de opções. O Opin, que era um competidor na época, ele fez o paper, a gente pegou, fritou ali e implementou o primeiro paper. E aí saiu na época do Defiant, primeiro implementação de opções on-chain. Tá? Só para poder 10 anos depois ir no podcast e falar isso. Fiz a primeira opção. Serve para alguma coisa? Primeira opção on-chain. Porra. Não, mas é irado, você tem que falar mesmo. Parte da história, assim, me marcou, né? Aí a gente fez um DOV, né, Decentralized Adoption Vaults, depois do mercado secundário. A gente viu que era complicado demais. A gente nem conseguia explicar a precificação da AMM. Mas era o que? Era tipo um COI, assim? Era um COI. Você investia em vez de você entender o que é opções, você quer ter um Ethereum protegido, a gente chamava.
Legal. Então, se você cai, você tem um amortecedor ali. Se sobe, você não ganha tanto, mas se cai, você não perde tanto. Essa aí depois virou uma das opções da Alpine, não? Sim, o Squiff. Também foi um dos produtos ali na época, competidor. Então a gente fez esses smart contracts que já fazia isso. A gente desligou, na verdade, agora há pouco. Chegou esse um pouco menos, teve $2 milhões de TVL. O mais legal é que a operação provar a tese de que o poder dos smart contracts de automação, cara, a gente rodou isso por 2 anos. Tudo que um fundo no mercado tradicional faz de cálculo de cota, emissão das cotas, rebalanceamento, o negócio acontecia. Tinha uma parte da Vault que precisava de um operador, porque às vezes comprar opções off-chain via Deribit era mais barato, então a gente tinha essa opção de você poder só trazer o yield. Que é muito parecido com Ondo Finance, sei lá, com vários protocolos hoje que tem uma parte off-chain, capta o yield no RWA, só que o nosso RWA era a opção da Deribit ali. Esse foi o segundo produto. Então foi facilitar derivativos. Acho que também milestones ali que legais. A gente fez 2 auditorias de código pela OpenZeppelin. A OpenZeppelin é uma das empresas que padronizou a maioria dos padrões que a gente tem de RC20, R721, enfim. Os argentinos brabíssimo. A gente passou pela auditoria deles, foi muito legal, aumentou a minha barra de conhecimento técnico lá no alto. No fim, não converte cliente. Não, ninguém nem... De novo, só pra falar no podcast com os brother. Quanto morreu na auditoria? Conta pra galera. Na época, ó, vou chutar 8 semanas, 6 semanas. 4 semanas. $45 mil, porque era brother. Mais $80 mil. Por aí. Você tem uma ideia. Eu fui no escritório desses caras no começo da fase de alta de 2017 em Buenos Aires, e já, tipo, explodia de demanda, velho. ICO, os caras explodindo de trabalho. E realmente, muito bons. Muito bons, fazem muito para o ecossistema. Tem muito public goods, assim, de pesquisa que acaba muita gente usando, né? Você não cobra, eles não cobram para você usar um RC20 deles, né? E aí geralmente sai a IP, né, a padronização teórica, e aí eles são a implementação oficial ou semi-oficial, que o mercado considera oficial do que foi acordado na teoria da IP do Ethereum. Né? O problema dessas vaults aí, penso eu, é que cada uma é um produto novo, né? Tu tem que explicar, tu tem que marketear, vender. Aí na hora que lança, vende a galera usa e depois morre. Aí tem que inventar outro, do zero. Exato. Esse foi uma das coisas que a gente saiu de 2... Quando a gente pivotou pela terceira vez, a gente falou assim, cara, a gente não quer mexer com 2 coisas agora nesse terceiro pivô, que é B2C. B2C on-chain é complexo pra caramba, porque você não sabe quem é o usuário. Aqui você... Comente paradigma se você quer receber o conteúdo, e aí você sabe a foto da pessoa que comentou lá. Lá é o endereço, você não sabe nem se o cara é gêmeo, é ataque de... sibling attack, né? Então era difícil pra caramba fazer marketing on-chain, assim. A gente é um time muito de característica mais técnica também, então a gente se sentia melhor no B2B, no negócio de não tá na front-facing ali da coisa e de estar fazendo infra. Esse foi um segundo motivo. E isso que você está falando, o desenvolvimento de smart contracts é muito lento e caro. É fazer hardware, né? Eu lembro que a minha frase de efeito em podcast técnico de um grande amigo que ele prefere ser anon aqui, que não é minha, que quando eu comecei a programar smart contract, ele falou assim, cara, Rob, bota na cabeça. Fazer smart contract é muito mais parecido com hardware do que software. O que isso quer dizer? Que quando a Apple erra na câmera, ela tem que fazer um recall. Recall é caríssimo. Quando ela erra no software, ela só faz um update. O update é barato. Smart contract foi pra rua, já era. Tem até os upgradeáveis, mas é que, tipo, você já tomou hack. Então era um ciclo de desenvolvimento de meses e auditorias caríssimas. Então, quando a gente saiu desse segundo pivô de protocol layer, a gente falou, sem B2C, e vamos tentar achar coisas que não precisa, pelo menos de cara, de desenvolvimento de smart contract, que a gente deu uma saturada desse modelo. E aí a gente foi a gente teve algumas side quests até ano passado, né? Uma delas foi a do Banco Central.
teve 2 momentos aí com o Banco Central que a gente achou curioso, né? Um dia a gente recebeu um convite, chegou um e-mail, não lembro, uma mensagem, falando, o Banco Central quer fazer um dia de cripto e eles estão chamando vocês para palestrar lá. Nossa, será que é armadilha? A brincadeira do mercado vai chegar lá, vai botar todo mundo de cripto no mercado numa sala e... Todo mundo preso. Mas não, os caras foram super abertos, assim, tipo, não, quero ouvir o que vocês estão na ponta de criação de tecnologia, até para falar o que vocês estão aprendendo aí e tal. Esse foi um dia, e aí, um ano depois, surgiu de um meetup. Eu tenho eu organizo a RC5 junto com a galera do mercado, que a gente faz meetups mensais técnicos. E é uma organização que não está atrelada a nenhuma empresa, para a gente não ter um viés de vou oscilar Solana tecnicamente, porque eu estou sendo patrocinado por Solana, a gente não tem esse fim lucrativo, então dá essa liberdade pra gente. Chama ERC, você tá querendo dizer que não tem nenhum alinhamento com nenhuma blockchain, é isso? A gente escolhe, não por dinheiro. Entendi. E aí, a gente... Num meetup desse, Jeff Prestes, um cara bem técnico aqui no Brasil, veio falar de Zero Knowledge Proofs. E aí eu ajudei ele a setar o dia do meetup lá. Ele queria fazer uma demo, não tá funcionando, enfim. Ele falou, pô, faz isso no seu computador e tal. E aí, o Jeff, ele tava como líder de blockchain da UI, Ernst Young. Para quem não sabe, Ernst Young, eles têm um braço de blockchain. O líder de blockchain da Ernst Young chama Paul Brody. Paul Brody é um cara que é líder da Ethereum Alliance. O cara tem um livro sobre Ethereum para corporate. E ele é super if-aligned do cara, if-maximalista. E aí eles tinham esse produto open source que o Banco Central estava pesquisando para o Drex, chamado Starlight. E eles queriam ajuda para implementar isso. Tropicalizar, né? Implementar, porque o Starlight ele é meio que assim, uma documentação ampla. O Banco Central queria um produto específico. Eles queriam um DVP, né? Um Deliver Reverse Payment, um swap, uma troca de tesouro direto versus moeda digital, moeda tokenizada, de forma privada. E não tinha mão de obra para implementar isso, enfim, eles queriam ajuda e a gente foi contratado para fazer esse pedaço aí do piloto do Drex. Foi bem interessante. Junto com a Ernst Young. Então era Pods, Jeff e um time de criptografia da Ernst Young lá de Londres. Uns matemáticos brabo, umas matemáticas, né? A SWAT, ela era uma mulher foda ali de teoria criptográfica e tal. Porque esse meio da privacidade em blockchain ainda está muito no começo, então ainda não está muito abstraído nem pro dev. Qual que é a intuição? Que daí a transação vai ser privada, mas o transacionador vai guardar uma prova que se alguém intimar ele vai conseguir revelar o conteúdo? É meio que isso? É isso. E alguém mais guarda essa capacidade de revelar o conteúdo também ou só o transacionador? A ideia é que, por meios legais, igual o sistema funciona hoje, se você no judiciário ganha uma quebra de sigilo... Você nem precisa pedir pro cara a chave. Você tem o direito. Só que aí vai ter dezenas de milhares de juízes com esse direito. Eu não lembro. São várias arquiteturas, né? Tipo, eu lembro que o ponto era... O Paul Brody, ele era assim, tanto a gente, posicionamento como pods, quanto posicionamento... Isso facilitou a gente, porque a gente tinha um alinhamento de visão. Vamos programar algo que tenha gold mode e que um ente consiga ver todo mundo. Não. O jeito que a gente implementou a solução lá era privado para todos, inclusive para o Bacen. Uhum. Era descentralização com privacidade. Esse era o ponto. Eu nunca fui envolvido em conversas que não, tem que ter o gold mode. Não. Mas um requisito caso precise ter uma quebra de sigilo, o banco pode liberar a chave privada dele de descriptografar para o ente que precisa ver. Uhum. Esse era o meio que a arquitetura. Então, por default, todo mundo era privado e para todos. Uhum. Se você precisasse ver o conteúdo, o banco ou a entidade privada teria que dar
Mas mesmo que o acesso. indivíduo não quisesse, obviamente. É que no que a gente estava programando era só Era só B2B. banco, né? É. Entendi. Eu não, Então nem tem tinha. muita narrativa de Drex que vai pra mídia, que é tipo, não, vai ser igual da China. Não, era um modelo totalmente diferente de CBDC da China, que era tipo o Banco Central direto com o usuário final. Era um negócio de tipo conciliação entre os bancos. Uhum. Era bem menos midiático aí, né, o que eles queriam fazer. Uhum. Se isso ia chegar algum dia, aí eu já não sei, mas o que a gente foi contratado era esse escopo de conciliação entre bancos e troca de tesouro. Mas era interessante que por que precisava de privacidade nesse escopo? Porque tinha um lance que era assim, hoje, se eu sou a tesouraria do BTG e eu consigo enxergar a tesouraria do Itaú, eu consigo dar ataque. Tipo um Mev Attack ali, Que da hora. então tinha esse lance, tipo, não, cara, pro sistema funcionar, eu não posso conseguir ver a tesouraria do meu concorrente. Então, por isso que precisava dessa privacidade. E aí, do jeito que foi feito lá na época, você tinha 3 soluções de privacidade, uma proposta pela própria Ethereum, que eu esqueci o nome, mas que era, tipo, nunca tinha... Fazia 2 anos que ninguém dava manutenção no negócio, era quase que um protótipo. Essa solução da UI, a Parfim aqui no Brasil, como uma startup... Com a Rails. Era Rails... Era com a Rails. E o Microsoft que não conseguiu chegar a implementar, de tão complexo, assim, não tem... um desafio difícil mesmo, né? Era uma mistura de Tornado Cash... Mas os caras propuseram o bagulho, foram lá e não fizeram? Não conseguiram entregar. Caraca, alguém ficou nervoso, deve ter ficado triste nesse processo aí, né? Alguém não dormiu um dia lá, ou não, será? Acho que não, Nossa, mas não fez, entrou no negócio do Banco Central, chegou lá 2 dias antes, vai, não conseguiu entregar? No prazo, né? Tipo, não conseguiu no prazo, vamos postergar... mas é repete de ano, né? Não, sim. Mas é que a Microsoft, ela entrou já mais atrasada na corrida. Entendi. Ela não entrou nas soluções... as 3 iniciais era essa da própria Ethereum, da Ethereum meio que open source lá, da UI... E qual que era melhor? Sem fazer o seu jabá, né? De uma maneira neutra. Cada uma tinha... Ainda estava num ponto de experimento que cada um tinha... Assim, com certeza UI e Rails era melhor do que a solução que não tinha tido manutenção por 2 anos lá, que era a terceira opção. Mas entre Rails e UI, os modelos eram parecidos. A forma disso de tipo, eu faço uma criptografia, eu gravo o dado criptografado na blockchain mais uma prova, e eu faço a prova off-chain, porque é muito pesado fazer. Enfim, o modelo de arquitetura técnica era muito parecido, com algumas diferenças. Assim. Eu preferia, sem o meu viés, a solução que a gente criou, que era mais leve. A partir da Rails tinha uma infra a mais a ser carregada ali, complexa. Eu acho que a base de comparação a Rails era mais uma blockchain sidechain, enquanto que a nossa era mais um plugin em cima de uma base layer. Então era um plugin versus uma blockchain, um sistema inteiro novo. Eu prefiro a arquitetura de plugin ali. Era um pouco por aí. E aí acabou essa fase de protótipo e foi isso? Não, eles estão testando até hoje, é que a gente, como o time de criptografia da UI aqui no Brasil desmantelou, né? A gente teve ali o nosso momento e saiu, mas conversa de mercado eu sei que tá rolando até hoje o protótipo. Mas vocês não estão fazendo mais coisas lá? Não, a gente foi uma side quest. Entendi. E aí vocês fecharam as vaults de opções passadas? A gente fechou no começo, agora há pouco, faz uns meses, porque no começo do ano a gente decidiu... no ano passado a gente explorou muita coisa diferente. Por exemplo, alguns projetos aí. A gente fez um protótipo de tokenização de tesouro com o mercado Bitcoin. Um protótipo de tokenização da jornada no mercado imobiliário com a Núclea, que é a criadora do TED Doc, 90 e quantos % de market share de boleto aqui no Brasil. Fizemos um protótipo com eles de tokenização do mercado imobiliário. Então a gente foi testando no passado várias teses, muitas em RWA. A gente acabou não indo para esse mercado porque a gente viu que RWA depende muito de regulatório e a gente não queria depender que o regulatório acontecesse. Então é aquele lance lá, tipo, o smart contract na teoria substitui o agente fiduciário, o cara que faz a custódia, o cara que faz o cálculo de cota, o administrador do fundo. Na prática ele substitui, mas regulatoriamente não. Então,
não adianta você criar um smart contract, o cara ainda vai te obrigar a ter o custo do administrador, você não reduz custo. Enfim, então a gente fez umas coisas malucas no passado. Uma das teses que a gente explorou foi RWA para mercado de importação e exportação aqui no Brasil, que é dar todos os checks que o VC quer ver, né? Um mercado bilionário, pulverizado, sem player definido. Aí a gente foi para umas feiras lá de importação, conversar com os chineses importando tecido, assim. E aí você via que assim, a maior dor desses caras não era o câmbio mais rápido. Era tipo, cara, se você inventar uma máquina de teletransporte que meu container não vai ficar 2 semanas no Porto de Santos... Isso não tem como. É isso ali onde estava a dor. Então a gente achou que era uma dor meio secundária ali e tal. E aí no começo do ano a gente foi para um produto de infra, mais vanilla, assim, né? Que hoje a gente é uma API que facilita com que carteiras digitais, exchanges e bancos, fintechs se conectem a DeFi. A gente veio da tese de que tipo, nem toda exchange, banco, fintech, wallet vai ter time suficiente para conseguir integrar com DeFi. Então a gente diz que é tipo a segunda derivada cripto, né? Tipo, depois que você consegue fazer autocustódia e troca, os próximos passos quero ganhar um yield em cima, quero pegar um empréstimo colateralizado. Uhum. Então a gente criou APIs que fazem esses serviços. O produto está no começo, um dos clientes que a gente tem que vale falar é a própria Picnic. Que legal. A parte de yield, a parte de earn, renda fácil da Picnic, está usando as nossas APIs. Que legal. Como vocês curam produtos ou a API deixa o cliente escolher qualquer produto? Como é que funciona? Tem os 2 níveis de abstração. O termo técnico para isso hoje no mercado chama intent. Né? Então você pode ser menos explícito ou mais explícito. Você pode falar assim, eu quero me conectar com o SDC da Aave na Polygon, o mais explícito possível. A gente te devolve o código pronto para você fazer isso. Uhum. Ou o cara pode falar assim, eu quero estratégias USD de protocolos que tem mais de 1 bilhão de TVL com no mínimo 3 auditorias, um nível menos explícito. E aí a gente faz essa seleção dentro desses critérios que você deu, com base em yield histórico e nos critérios que você pediu, por exemplo, a rede, ou audit, ou TVL. E aí vocês ganham com o volume do uso dessa API, ou com um fixo, ou de alguma outra maneira? Aí o modelo de negócios para o produto de yield, é um fee em cima do rendimento. Então hoje o mercado ele está meio padronizado, assim, é de 4% a 7%, se você pega os players, Figment, Quni do mercado, Block Demon, tem alguns players fazendo isso, por exemplo. Para stake, eles cobram de 5% a 7% do yield. A gente está esse tipo para o produto de yield. Para o produto de swap, o mercado já precifica em bips. Você tem gente ali cobrando, sei lá, você tem uma Circle cobrando 1 bip para fazer bridge de USDC, só do token USDC, e você tem gente cobrando ali até 70 bips para fazer swap. Então, no produto de swap, a gente cobra em bips. Mas as exchanges contratam esse produto de swap? Banco, talvez não exchange, mas fintech, outras empresas contratam. Né? Não vai ter um swap de qualquer token para qualquer token nativamente ali, né? Essa é uma tese. Tomara que não tenha. Entendi. Faz sentido. Muito bom. Longa jornada que foi coberta aqui, né? Sim, sim. E eu não sabia que você estava... Assim, eu sabia que o Rob estava com esse produto novo que ele também contou, mas eu tinha muita curiosidade sobre essa época do Banco Central, porque vocês tiveram meio que eles pivotaram de DeFi descentralizado para ir para o Banco Central, para mexer com RWA, que é algo que a galera da Ethereum, eu sei que você é filho da Ethereum, porque como tu falou, é muito contra essa centralização e eu acho que eles têm até essa questão em comum que os maximalistas do Bitcoin têm de serem contra isso. Não contra o Estado, mas contra a centralização. Você teve alguma opinião negativa quando vocês começaram a fazer esses projetos com o Banco Central, assim? Óbvio, né? Vendidos. Quanto estão te pagando? Sério? Até hoje deve ter. Sim. Não, até para explicar, tipo...
mais tarde, a gente foi se conectando com os times que estavam fazendo privacidade para ajudar o Bacen mesmo. Tipo, cara, ó, esse desafio que você tá fazendo é difícil pra caramba. Porque assim, qual que é onde a questão não tá resolvida? Privacidade com composabilidade. Hoje não é só o Bacen Brasil que não conseguiu resolver, é tipo o Ethereum como um todo, o blockchain como um todo tá nesse desafio. Beleza, você pode até deixar privado e trocar de forma privada, mas pegar um negócio privado e usar como colateral no DeFi de forma privada, é isso onde quebra, é o grande desafio hoje. Tipo, fazer uma pool dos meus reais privados com os seus, será que é exatamente a mesma coisa? Essa é a dificuldade, a composabilidade quebra. E aí, para isso, a gente colocou o Bacen em contato com um projeto tipo Aztec, Starknet, enfim, algumas, né? Tipo, tentamos fazer algumas quando dava. E a gente ouviu de lá também, né? Eu lembro que quando eu fui para DevCon de Bangkok, pela RC55, a gente recebeu um funding da Foundation. E aí eu fui conversar com a Hailey lá, que é a moça da Foundation que a gente tem contato pelo funding. E ela me pergunta um pouco do ecossistema Brasil, e eu comentei isso do Banco Central, e até ela, assim, tipo, pô, mas é blockchain de verdade? Quanto de centralização? Então, sim, tem os questionamentos, né? E tu viu alguma coisa bizarra lá dentro? Assim, não, né? Não. Ambiente normal, pessoal normal, tipo. Sim, normal. Na verdade, eu fiquei positivamente surpreendido pelo o time técnico ser bom. Sim. Os caras, tipo, não sei se você já viu, mas eles têm um paper de Ethereum de 2017, eu acho. 2017, eles já tinham testado o Ethereum, aquelas blockchains privadas da época que eu esqueci o Quorum, Hyperledger, tipo, em 2017, assim. Então é um time técnico bravo, assim, e tal. A dificuldade é toda a coordenação social que... Sim. Que é a balbúrdia do Brasil. Exato. O Paradigma Cast agora está sendo patrocinado pela Coinbase, que é a corretora que custodia moedas de quase todos os ETFs de cripto lá nos Estados Unidos. É uma das exchanges mais antigas e mais seguras do mundo. A Coinbase está com uma condição especial na qual todo mundo aqui que ainda não tem conta lá, se escanear esse QR Code que está na tela aparecendo para vocês agora, é só pegar o celular, ligar a câmera e apontar para esse QR Code e tocar no que aparecer. Faz a sua conta lá que você vai ganhar R$20 em Bitcoin assim que você completar a primeira negociação. Não é em altcoin, não é em real, não é em dólar, é em Bitcoin, vai cair direto na sua conta. Então, se você ainda não tem um cadastro na Coinbase, usa o QR Code ou toca no link da descrição e abre a sua conta lá que você já vai sair com vintão de largada. Aproveita, que não vai durar muito. Fechou? E hoje na Ethereum ou em outras, tu passa a maior parte do teu tempo e dedica a maior parte da tua atenção para Ethereum, né? EVM, né? EVM. E qual que é o breakdown de mindshare do hobby entre Ethereum e outras blockchains EVM? Do Ethereum em si versus... para mim eu considero eles já na mesma cesta, Só uma praticamente. Roll-up ali, Layer 2, pra mim é Ethereum. Eu chamo de Ethereum, mas pra mim EVM tá tudo no mesmo balaio. E quais foram os produtos mais legais que tu viu nesse ciclo? Ou que tu usou nesse ciclo? Eu sou bullish nessa tese de privacidade, assim. Então eu tenho Railgun, né? É um dos que eu gosto, assim. Venho acompanhando FAT, Fully Homomorphic Encryption, que eu acho mágica, né? Você conseguir somar 2 números privados e manter as propriedades matemáticas. Mas tem algum app, alguma coisa... A Zama lançou, acho que essas... Ela lançou testnet, né? Não, a produção foi agora, eu acho que esse mês aqui. E então, assim, eu vejo privacidade... Essa vertente de Zero Knowledge, eu acho que tá bem no começo e é bem interessante para, tipo, provar que o conteúdo foi feito por humanos e não por AI. Provar que a foto é feita por humanos e não por AI. Eu acho que tem todo um universo que tá começando, que é onde tá mais meu mindshare, assim, privacidade. Eu acho que então dentro do Ethereum, o que tá me chamando a atenção, mas também me chama a atenção apps consumer, Picnic, Interfi, essa galera eu acho que tá finalmente acertando uma UX facilitada para o cliente final de autocustódia, né? Isso também é onde fica, como também é possíveis clientes do meu lado, aí fica o meu mindshare mais corporativo aqui, né? Sempre olhando o que tá saindo de wallet ali. Boa. Olhando para a privacidade, tu vê mais demanda para o futuro em relação ao B2B ou B2C?
Eu acho que chega primeiro no B2B. Mas eu tenho minhas dúvidas se... Não sei, eu queria até ouvir a opinião de vocês, assim, mas eu acho... Tipo assim, quando lançou a internet, a gente não botava fé o quanto que o HTTPS foi importante para o negócio destravar. Tipo, a internet surgiu, tinha o chat lá de conversação, tinha o Mirk, não sei o quê. Sem essa parada. Eu acho que privacidade para blockchain pode ser o HTTPS para a internet. Tipo, você destrava um monte de coisa tipo isso. Tipo, que na prática, mainstream, dinheiro de verdade, dinheiro grande. Porra, você tem problema de falta de privacidade um monte de... Você tem MV acontecendo, a galera raspando dinheiro ali. Para mim, privacy pools da main pool do Ethereum tem que ser resolvido. E tem que botar privacidade. O validador, será que ele tem que ter o poder de olhar o conteúdo e poder reordenar o conteúdo e ganhar em cima disso no sanduíche attack? Então, acho que privacidade você vai desde isso até tipo, você quebrar LGPD aqui, até tesouraria de banco ver o dinheiro do concorrente e isso ser um problema. Então, eu acho que privacidade é algo que pode destravar um próximo pulo em adoção. Tu já falou essa comparação em outro podcast, em outro lugar, do S do HTTPS? Não, eu pensei agora. Muito bom, né? Vale um Bem corte. Muito bom. Mas só pra gente ter isso alinhado, o MV sempre vai acontecer, né? Existem jeitos de mitigar, mas é algo que sempre acontece. Ou tu acha que não? É algo que tem que ser vilanizado e combatido? Onde é que tu tá nesse debate? Bom ponto. Eu não tenho... Pelo conhecimento técnico que eu tenho hoje, eu acho que dá para evitar. Dá para não ter. Não ter. Com privacy pools, com essa matemática da encriptação homomórfica, eu acho que a gente consegue ir para um caminho em que o validador não consegue saber o conteúdo do que ele está validando e por isso ele não tem noção de ordenar. Ou lá no white paper, no roadmap do Ethereum, você tem lá o PBS, Public Builder Separation, que tem formas de você separar as ações e o cara que extrai valor volta para o protocolo, alguma coisa assim. Então, se der para evitar totalmente, legal. Se não der para evitar, eu não sou do ponto de vilanizar, eu sou do ponto de, então, vamos distribuir, bota um token, faz que nem o... Como chama os caras lá do... O maior uso de MEV hoje. Tá falando de memecoin? Os caras que começaram o MEV... Flashbots? Isso. Então, populariza, bota um flashbots ali, e aí você tem pelo menos o token. Você vai fazer MEV, eu sou um token holder de que eu ganho uma share do MEV ali. Eu sou um pouco dessa... Mas eles não têm token, você tá implicando que eles vão ter? Bem que podiam, né? Mas, pô... Mas você pode usar Mas você pode usar o RPC dele, em vez de usar... Você pode ir lá mudar na sua wallet, usar o RPC deles e ganhar um cashback, né? Você não vai pagar, não vai perder dinheiro para MEV, é meio que isso, né? Essa é a vantagem. Mas boa. Vamos pro ping-pong final? Bora. São 7 perguntas, você responde com a brevidade que você conseguir, que puder, e eu começo, depois eu Guiriba. Se você pudesse escolher entre um jantar à luz de velas com Mr. Vitalik Buterin ou Mr. Satoshi Nakamoto, quem você escolhia? Satoshi? Ia trocar ideia sobre o quê? Puta, como que foi toda essa trajetória aí? E aí, quem que foi? E aí, mano? Conta. Como que foi tudo? Como? Você sabia? Você tinha noção que ia virar o tamanho que virou? Porque, assim, eu nasci no Ethereum, mas a base é o Bitcoin. Né? Tipo, não estaríamos aqui se não fosse Satoshi. Vitalik começou o Ethereum numa Bitcoin Conference. Tipo, ele tentou fazer isso dentro do Bitcoin. Satoshi, com certeza. E Vitalik, você vai na conferência e vê ele também. Exato, você tem acesso. Eu vejo vi o que ele tá falando ali na fala. Se tu pudesse morar num país pro resto, se você precisasse morar num país pro resto da sua vida, qual país seria? Se eu precisar... Com um país pra você passar o resto da vida. No Brasil, eu gosto de estar perto da mesmo? família. Nada de Suíça? Não, se fosse respawnar, você respawnaria aqui no Brasil? Não. Não, se fosse respawnar, acho que nos Estados Unidos. Acho que lá tem muito acesso a capital e conhecimento, enfim,
que dá pra fazer uma diferença na narrativa do mundo. Em qual lugar dos Estados Unidos? O cara quer spawnar em Palo Alto, né? Dentro do escrito, do lado do Mark Zuckerberg. Porra. Sim. Fala um empreendedor que você admira. Já que eu não falei ele na primeira, vamos de Vitalik aí. Ele é empreendedor também, né? Mudança de... Não no corporativo tradicional, né? Fala algo que falta em cripto que você gostaria que tivesse. Algo. Esse lance da privacidade resolvido. Privacidade programável. Eu acho que a gente alcançou a descentralização. Acho que hoje no tripé lá é censorship resistant, descentralizado, mas o lance ainda de ficar público, a gente ainda mistura isso, né? De tipo, precisa estar público para ser descentralizado. Não, com essas novas tecnologias você consegue os dois. Consegue estar descentralizado e privado. Eu queria ver isso acontecer. Meme favorito de cripto. Eu curto aquele os irmãos, né? Do Kendall. Dos Bogdanov? É o que me veio na cabeça. Caralho, esse é o desculpa. O cara trouxe os Bogdanov, velho. Que absurdo. Ruim. Foi excelente. Curado. Me veio na Curado. cabeça. Nível de curadoria alto. Pior foi tu falar os irmãos e eu saber exatamente o que era. Qual que foi o contrato inteligente mais legal que tu leu? Tornado Cash, cara, eu acho que foi muito à frente do tempo aquilo. Legal. Boa resposta. E a história mais inacreditável é a última com a qual tu já topou nesses anos de cripto. Pode ter sido desde um hack até uma coreano que se infiltrou em algum lugar, uma pessoa que sumiu ou qualquer... Uma história inacreditável. Puta, você tem que... Tipo, com o tempo dá pra lembrar de várias, assim. Mas, ó, eu vou ver... Já que tava na linha aqui do... Nesse primeiro evento do Swarm Conf aí, eu tinha acabado de entrar nesse mercado de desenvolvimento, né? Fora lá do empreendedor. E eu lembro que eu fui num encontro que era... Você não sabia onde era o lugar, eles mandavam um endereço faltava 10 minutos, assim, tipo... Você tinha que encontrar, era meio escondido a parada. E aí eu entrei lá numa sala com os caras mais desconfiados de teoria da computação que eu vi até hoje. E aí os papos era, cara, não, a gente tem que... Sabe aquele lance dos flash boys? De você fazer o cabo de... mais curto entre a bolsa de valores. Sim. Era esse lance pra MEV. Tipo, pra eu conseguir ler as transações mais rápido. Não, a gente precisa achar onde tá os data centers específicos do Infura na época. Fazer colocation, ficar grudado e seus primeiros a ver as ordens saindo de lá. Em 2020, 19, sei lá. 19, 18. Começo do MEV. Então, exato, mal tinha DEP, assim. Acho que esse foi Curioso, bem curioso. Legal. Guiriba, onde é que o pessoal te encontra na internet? Mensagens finais que você queira deixar nesse encerramento de episódio maravilhoso? Vocês me encontram no Guiriba, BRB no Twitter e no Instagram, na Paradigma Education também. E queria agradecer ao Rob também, aprendi muito. Sabia que ia ser mais técnica esse episódio, falando de MEV, de privacidade. E queria agradecer você de nos agraciar com o seu conhecimento. Mestre Rob, últimas palavras, mensagem pro povo aí. E onde é que podem te encontrar na internet também? boa. Vocês me encontram no Twitter, OBSJRE, o site da empresa dframe.io, meetups técnicos mensais da RC55 também encontra no Twitter. Qual que é o site da empresa de novo? dframe.io. Então mudou o nome. O nome public facing. Dframe. Dframe virou o produto. DFRAME? DFRAME.io. Boa. Também encontra como pods.com, que direciona o site. RC55 para meetups técnicos. E é isso. LinkedIn, Robson Silva Jr. Fechado. Eu sou o Felipe, vocês me encontram lá em @FelipeTHER, Felipeter.
e também nos canais da Paradigma, só jogar Paradigma Education na barra de busca, no Twitter, no Instagram, no YouTube. E se tu tiver no YouTube ou com o celular ao alcance aí, rola um pouquinho para baixo, deixa um like nesse vídeo, botãozinho do polegar, se inscreve no nosso canal que não custa nada para você e vale muito pra gente. Muito obrigado, Rob, pelo seu tempo, pela sua energia e pelo seu conhecimento. Obrigado, audiência. Deixem nos comentários aqui o que vocês acharam, o que vocês aprenderam de mais legal nesse episódio e até o próximo. Tchau!